Você comprou uma placa nova, instalou, baixou o driver, abriu um jogo, mas começou a acontecer coisas estranhas. Do nada o jogo começou a dar stuttering, tela preta, crash, FPS pior que o da placa antiga. Então você pensa, essa placa veio com defeito, não é possível. Mas e se o problema nem fosse exatamente a placa, e sim um driver antigo escondido no seu Windows? Então por isso, hoje eu vou te apresentar o DDU, ou Display Driver Uninstaller, um programa gratuito de menos de 2 megas que pode evitar uma enorme dor de cabeça depois que você trocar sua GPU. Então fica até depois da vinheta que a gente vai ver qual a função do DDU, por que até quem troca entre placas da mesma marca, como AMD por AMD ou Nvidia por Nvidia, também deveria considerar usar ele, porque ele não vem junto dos drivers oficiais, se é tão importante, e claro, como usá-lo de maneira rápida e segura no seu PC. Antes de entrarmos no tópico do vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal para que você possa receber mais vídeos como esse. E se tiver no celular, você também pode clicar no botão de hypar o vídeo para nos ajudar a levar conhecimento a mais pessoas. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Quando você instala o driver da placa de vídeo, você não instala apenas um programa, são vários componentes, arquivos, caches, pastas ocultas, entradas no registro do Windows, perfis, configurações. Tudo isso faz parte do driver. E quando você simplesmente instala outro driver por cima do antigo, o instalador normalmente remove apenas aquilo que ele considera necessário, mas nem sempre ele limpa tudo. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. E é justamente aí que entra o DDU. Como o próprio nome já sugere, ele é um desinstalador de driver de vídeo criado para remover praticamente todos os vestígios de qualquer driver gráfico, como se o driver apagado nunca tivesse sido instalado naquele Windows e deixando o sistema praticamente zerado para receber o novo driver. Mas calma, isso não significa que você precisa usar o DDU toda semana ou em cada pequena atualização. Esse programa é uma ferramenta, por isso, os momentos certos são quando realmente faz sentido. Então daqui a pouco eu vou falar quando que você deve usar, além de mostrar um detalhe que faz muita gente usar o DDU errado e acabar deixando resíduos, mesmo depois de fazer a limpeza. Mas antes, deixa a sua experiência aí nos comentários. Você já usou o DDU alguma vez? Ou sempre instala um driver por cima do outro? Comenta aí que eu quero saber, porque agora vem a parte que poucas pessoas explicam. Imagine que o driver é como uma casa. Quando você instala outro por cima, é como fazer uma reforma. Na maioria das vezes funciona, mas às vezes fica um fio antigo, um cano antigo, uma parede rachada escondida pela pintura nova, quer dizer, driver novo. E basta apenas um componente entrar em conflito para começar os problemas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse aqui é o caso mais famoso. Você tinha uma Nvidia e agora colocou uma AMD. Não que existam muitas pessoas que trocam Nvidia por AMD, mas é que as placas da AMD são bem mais enjoadinhas com problema de driver sobreposto. Por exemplo, você tinha uma modesta GTX 1060 e fez um upgrade para RX 7600. Essa é uma das situações que mais aparecem em relatos de tela preta, crash aleatório, tela azul, até que você limpe os drivers. Mas claro, o cenário contrário também existe, porque são arquiteturas completamente diferentes, drivers diferentes, perfis diferentes, serviços diferentes. E se sobrar alguma coisa do driver anterior, pode dar conflito. Nem sempre acontece, mas quando acontece, é bem chatinho de descobrir. Outro exemplo, imagine uma atualização enorme, como quando a AMD adicionou suporte para FSR 4.1 para as Radeon 7000, ou quando uma fabricante muda bastante a estrutura do driver. Nessas situações, muitos técnicos e gente aqui da área de informática no YouTube preferem fazer uma instalação completamente limpa. Não porque é obrigatório, mas porque reduz a chance de carregar resíduos antigos e desnecessários. Mas também existe o cenário de permanecer na mesma marca. Muita gente acha que aí não precisa. Só que depende. Se você trocou uma RTX 2060 por uma RTX 5070 ou uma RX 6600 por uma RX 9070, existem diferenças enormes entre essas gerações. Novos recursos, novos componentes, perfis diferentes, bibliotecas diferentes. Na maioria das vezes, o driver instala normalmente, mas uma instalação limpa elimina uma variável importante caso apareça algum problema. Ah, agora eu entendi! Mas vale lembrar, usar DDU não é uma solução mágica. Se sua placa tiver com defeito real, não resolve. Se sua memória RAM estiver instável, não resolve. Fonte ruim, também não. O Windows corrompido, muito menos. Mas os conflitos de driver podem causar sintomas como stuttering, travamentos, telas pretas, erros no painel da Nvidia, AMD ou Intel, falhas ao abrir jogos, desempenho inconsistente, crashes aleatórios. E justamente por isso, é uma das primeiras etapas de diagnóstico que muitos técnicos fazem. Ai Jorge, agora você me deixou em dúvida. Eu uso ou não uso? Quando que eu devo usar o DDU? Minha recomendação é simples. Trocou por uma placa de outra marca ou fabricante? Usa.
manteve a mesma marca ou fabricante, mas saltou uma geração inteira, tipo o 3060 para 5060, usa também. Vai instalar um driver muito diferente do anterior, como o da AMD que deu suporte para FSR 4.1, vale muito a pena usar. Agora, vai fazer uma pequena atualização de versão, raramente é necessário usar. Mas falando em dúvida, vamos voltar naquela que eu fiz no começo do vídeo. Se DDU é tão útil, por que a Nvidia, AMD e Intel não colocam ele junto com seus drivers? Acredito que o principal motivo para isso não acontecer é que o objetivo do instalador oficial é facilitar a vida da maioria dos usuários. Fazer uma instalação rápida, sem apagar configurações e sem exigir modo de segurança. Além disso, uma limpeza completa pode remover perfis, caches e ajustes que muitos usuários gostariam de manter, mesmo que isso possa fazer os problemas que eu disse antes aparecerem. Mas também é por isso que existe a opção de instalação limpa em alguns drivers. O problema é que essa instalação limpa apenas aquilo que o próprio instalador tem acesso e controla. Ou seja, ela não foi feita para eliminar absolutamente todos os resíduos, principalmente quando existiu algum driver de outra fabricante anteriormente. E é justamente aí que o DDU ainda faz diferença. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ainda não sai desse vídeo, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar o jeito certo de se usar o DDU, com o detalhe que muita gente faz errado e que acaba fazendo o Windows reinstalar um driver genérico indesejado automaticamente. Porém, se você chegou até essa parte do vídeo, lhe convido a ajudar financeiramente o canal, para que possamos continuar trazendo vídeos como esse, doando a partir de R$1 por esse QR Code aqui na tela, ou pelo link do LivePix do canal no comentário fixado. Mas por favor, não comprometa sua renda por conta do canal. Você também pode nos ajudar deixando o like, clicando no botão de hypar desse vídeo e comentando. Muito obrigado pela força de sempre, e vamos voltar pro vídeo. Agora partindo para a parte prática, é bem mais simples do que parece. Antes de qualquer coisa, eu recomendo você baixar o driver correto da sua placa de vídeo. Para isso é só pesquisar driver e o nome da sua placa de vídeo. No meu caso aqui é a 7600. Provavelmente vai ser o primeiro link. No caso aqui está AMD, então pode clicar nele. Aí aqui vai aparecer as opções para o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows 11, 64 bits. No meu caso aqui eu vou baixar a última versão que foi lançada para 7600. Você também poderia baixar aqui o Auto Detector, mas eu prefiro baixar a versão direto. Então é só clicar aqui em download, que ele já vai começar a baixar. No meu caso aqui a internet está meio lenta, e como são 800 MB vai demorar um pouquinho. Por isso mesmo que é bom vocês baixarem antes de fazer a instalação, porque depois de fazer a limpeza você vai ficar com o driver basicão do Windows. Prontinho, depois que o driver da sua placa de vídeo já tiver baixado, é só você baixar o DDU em si, aqui pelo site Guru 3D, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado para facilitar para vocês. Você escolhe aqui um dos espelhos, no meu caso aqui eu vou escolher o SA, vai pedir aqui a verificação, você espera um pouquinho. Agora sim, você dá um tempinho e ele já vai começar aqui a baixar, já baixou de tão rápido que é. Depois que já tiver baixado, é só vocês virem no explorador de arquivo, aqui na pasta Downloads, clique em cima dele, depois clica com o botão direito, vem aqui em extrair tudo, clica aqui em extrair, vai abrir essa pastinha aqui, clica aqui no executável do DDU, vai aparecer essa telinha aqui, só clicar aqui em extrair, aparecendo essa nova pastinha, clica duas vezes, e agora você clica duas vezes nesse executável do Display Driver Installer. Vai pedir aqui permissão de administrador, você clica em sim, para poder dar permissão para tudo que for necessário. Na primeira vez que você abrir vai aparecer essa mensagenzinha aqui, só clicar aqui em OK, vai aparecer essa aba aqui. Eu recomendo vocês não mexerem em nada nessas opções aqui para cima, opções gerais, específicas de Nvidia, AMD e Intel, mas vim aqui embaixo para poder habilitar o modo seguro, para evitar que dê qualquer problema durante a limpeza. Raramente dá problema, mas é bom marcar para evitar a possibilidade. Agora você fecha essa abinha, pode fechar aqui o programa também. Vem no executável de novo, clica com o botão direito em cima dele, clica aqui em executar como administrador, clica em sim na mensagem que vai aparecer. Aí nessa tela, você seleciona aqui o modo seguro, que é o recomendado, para ele criar um ponto de restauração caso dê problema, e clica aqui em reiniciar o computador a partir do ponto de restauração que ele vai criar. Beleza, depois de reiniciar, o DDU já vai estar aberto nessa tela. Aqui em selecionar o tipo de dispositivo, você seleciona a GPU, que seria a placa de vídeo, né? E aqui embaixo, você seleciona a marca da sua placa, Nvidia, AMD, Intel, Lisuan, que é aquela marca chinesa, ou todas as GPUs, caso você queira limpar todos os drivers de vídeos que estão no seu PC. No meu caso aqui, ele já identificou que minha placa é uma AMD, só que aí entra o negócio. Se antes da sua placa atual você estava com uma de marca diferente, por exemplo, você está com uma da AMD agora, mas antes era um vídeo integrado da Intel, você poderia selecionar a Intel aqui e depois vir limpar e não reiniciar, para depois selecionar a AMD da placa atual e vir em limpar e reiniciar.
Porém, como que em uma versão recente do DDU, eles adicionaram aqui a opção de todas as GPUs, agora quando você tem vários drivers de marcas e placas diferentes no seu PC, é só selecionar todas as GPUs aqui e vir direto e limpar e reiniciar, para não correr o risco de dar tela preta durante a limpeza, igual tá falando aqui embaixo. Mas beleza, como que esse PC aqui não teve nenhuma placa antes dessa, e é uma RX 7600, ou seja, da AMD, é só deixar aqui marcadinho como AMD, vem aqui em limpar e reiniciar, depois esperar a limpeza ficar pronta e o PC reiniciar. Depois que o Windows voltar, é só instalar o driver que a gente já tinha deixado preparado antes. E pronto, depois que você instalar o driver, você já vai ter uma instalação praticamente do zero. Agora respondendo algumas dúvidas que podem ter surgido. Usar o DDU vai aumentar o meu FPS? Não. Então vai transformar uma placa ruim em uma placa boa. Não, eu não vou não. Mas usar o DDU pode evitar conflitos que geram justamente aqueles problemas difíceis de diagnosticar. E quando você elimina essa possível causa, fica muito mais fácil de descobrir se o problema realmente é hardware, software ou outra coisa completamente diferente. Mas agora me conta aí nos comentários, já aconteceu de você trocar de placa de vídeo ou atualizar o driver e começar a ter algum problema? Você usou o DDU e resolveu? Ou foi outra solução? Comenta aí, porque além de ajudar quem está assistindo o vídeo agora, também pode virar tema dos próximos vídeos. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, usa a nova função de hypar o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente está sempre explicando as tecnologias de um jeito simples e evitando que você gaste dinheiro à toa. O link do Live Pix do canal tá no QR Code na tela e no comentário fixado, se puder ajudar, eu agradeço demais. Eu me chamo Jorge, aqui na esquerda é o canal R2Tech e a gente se vê nesse vídeo aqui na direita. Te espero lá, valeu!